Aliás, por falar em peixe fora d'água, agora eu quero abordar um outro assunto. Porque mulher dentro dos esportes, hoje já tá bem mais comum, mas você pode me corrigir se eu estiver falando besteira. Acho que ainda há uma luta para diminuir o machismo, mas acho que quando você começou, lá atrás sim, você era um peixe muito mais fora d'água do que é hoje, né? Então, você acha que mudou muito da época que você começou, que você entrou, começou a encarar esse universo, pro que é hoje? Ou eu tô falando besteira, existe o mesmo Não, preconceito mais velado? não, você tem toda a razão, mudou muito mesmo. Assim, eu vejo que é claro que existe ainda muito, não vou dizer que não, mas pro que existia naquela época, realmente era muito difícil. Uma mulher entrava no universo de games e ela necessariamente era extremamente julgada por tudo em relação a, inclusive, a aparência e tal. Isso sempre foi muito difícil para mim, porque eu fiz moda. E entre as meninas, assim, na faculdade ou nas empresas que eu trabalhava de moda, a gente se vestia como queria. Então a gente se vestia com mini saia, era normal. Todo mundo ia trabalhar de mini saia, assim, blusinha com a barriga de fora ou com decote. Isso era extremamente normal. Só que quando você entra num universo de games, você vestida daquele jeito, que você estava acostumada a se vestir num ambiente daqueles, assim, e você muda para o ambiente de games, aquilo para mim foi muito chocante. Ter as pessoas o tempo todo falando, tipo, de como eu me vestia. Não, mas por quê? Por que toda foto dela ela usa decote? Mas peraí, por que não? Ainda tinha uma dificuldade de entender qual que era realmente o problema, assim. E aquilo era, assim, era muito latente. É claro que eu tenho que falar hoje hoje eu vejo também em cima dos meus privilégios, porque hoje eu também sou uma mulher que trabalha com isso há 7 anos. Então, Uhum. depois de 7 anos, eu conquistei o meu respeito. Então, de uma certa forma, eu entendo que hoje em dia as pessoas me aceitam mais do jeito que eu sou, porque eu já passei muitos anos da minha vida em que eu tive que me provar. Entre todos os jogos que eu já trabalhei, todos os universos que eu trabalhei dentro do meio de esportes eletrônicos, que ele é muito grande, né? A gente Uhum. acha que não, mas mesmo o esporte eletrônico, que é um nicho, podemos dizer assim, ele tem diversos nichos, que são todos os seus jogos, ou Sim, mesmo sim. entre os jogos tem a galera que joga profissional, a galera que joga for fun, existe um universo gigantesco ali com várias vertentes, e eu já trabalhei com muitos lados disso, né? Então, hoje, dentro disso, eu já consigo, assim, postar, por exemplo, uma foto de biquíni tranquilamente, sem me importar se as pessoas vão fazer, tipo, comentários questionando o meu trabalho só porque eu postei uma foto de biquíni. Mas eu sei que a maioria das meninas que está entrando hoje dentro desse universo não consegue, sabe? Mas você acha que é uma cultura machista ou porque tem muita criançada na internet e não sabe ponderar? Porque a criança ela critica tudo. E tem a cultura do machismo também. Mas o que você acha que pesa mais? O machismo ou a falta de maturidade? Eu acho que é simplesmente a falta de diversidade, Léo. Porque quando você fala, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, de que a diversidade é que faz a gente ser cada vez menos tóxico, cada vez mais saudável. Porque quando você tem um universo em que você tem várias mulheres e vários homens, eles se entendem, entendeu? É claro que vai existir muitas coisas ainda que estão intrínsecas na nossa sociedade, mas eles vão se entender muito mais do que um universo em que só tem um monte de homens. Você sabe como que é, você é homem. Uhum. Você sabe como é uma roda de conversa quando tem só homem e quando tem metade homem e metade mulher. Qual que é o nível da roda de conversa? Ah, muda Ela não é. completamente, né? Muda Ela, 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 completamente. não, ela não baixa muitos degraus quando tem só homem? Vai, vai. Não é, assim, não tô dizendo que também não é diferente quando tem só um monte de mulher. É claro que a gente vai falar coisas com muito menos filtro do que quando existe uma diversidade. A diversidade, ela aumenta os filtros. E o filtro, às vezes, é bom, entendeu? Então, assim, ela aumenta a aceitação. Então, quando você tá essa é uma frase que eu sempre repito, acho que em quase todas as entrevistas, quem já assistiu muitas entrevistas minhas já viu eu falando muito sobre isso. Tem uma frase que eu amo do Caetano Veloso que ele fala que é que Narciso acha feio o que não é espelho. Quando você tem algo diferente dos seus, aquilo é estranho para você. Então, quando você tem um universo que tem muito homem, quando entra a mulher, ela é estranha, ela é diferente. Então, eles não sabem muito como se comportar, entendeu? Principalmente se é criançada.
Então, isso é uma coisa muito latente, sabe? Muito forte. Então, eu acho que hoje, que a gente tem cada vez mais mulheres, a gente tem cada vez menos essa estranheza, né? Hoje a gente já tem várias mulheres atuando em todas as áreas de esporte eletrônico. É que não era zero normal na época que eu comecei, mas hoje em dia você já tem em vários universos, mas a gente ainda falta mais mulheres, por exemplo, pro players, em vários jogos, por exemplo, ainda tem vários que a gente ainda sente essa dificuldade. E também tem aquela coisa de que jogos eram feitos para homens. A gente não dá para dizer que não. Todas as publicidades, peças gráficas que eram para divulgar jogos, elas eram para o menino, talvez uma menina junto ali, mas ela era feita para o homem. No máximo, aqui tinha aquelas publicidades de Atari que botava a família toda, mas eles tinham, assim, 5 publicidades da Atari, em que 3 eram vários tipos de homens diferentes. Uma era um homem com uma garota e outra era uma família. Um menino com o controle na mão e talvez a mãe lá com o controle na mão. Querendo dizer que era algo para a família, mas a gente sabe que, de forma geral, o público-alvo não era aquele. Então, quando... É o que eu falo sempre, quando eu era criança, eu não tinha eu não tinha videogame. Quem tinha era o meu irmão. Eu comecei a jogar videogame por causa do meu irmão. Eu conseguia jogar na rua por causa dos meus amigos. Então, se eu não tivesse crescido nesse ambiente em que eu tinha vários amigos para eu poder jogar com eles, eu não teria jogado videogame, porque não era tão normal a menina ganhar um videogame. Eu nunca ganhei, eu ganhava boneca, não ganhava videogame. Mas até eu começar a falar pro meu pai, eu quero fita, me dá fita de videogame, que o meu irmão já tinha videogame. Aí eu falava, me dá fita. E aí ele ia lá na Galeria Pagé, comprava as fitas de segunda mão, algumas falsificadas que não salvava, que tristeza. Mas assim, até isso realmente acontecer, esse processo, não era o normal, entendeu? E não teria sido o normal se não tivesse sido algo que eu tivesse buscado. Então é normal que você não tenha tantas mulheres que são tão boas quanto os homens num universo de jogos, porque, claro, se você tem um jogo em que 90% do público é masculino e 10% é feminino, por exclusão, estatística básica, que é claro que você vai ter mais homens se destacando, mais homens que são melhores naquilo do que as mulheres. É simples. Só que eu acredito que isso está mudando bastante, principalmente por causa dos jogos mobile. Porque o jogo mobile, ele veio... Não importa que você diga assim que hoje... A pesquisa Games Brasil diz que hoje mais de 65% dos gamers casuais são mulheres. Tudo bem, ele tá falando de jogos mobile. Não importa, isso significa porque o mobile, o celular, ele é algo muito mais democrático em relação a gênero. O Free Fire que eu diga, né? O Free Fire que eu diga. E você tem hoje tanto mulheres quanto homens com um celular na mão. Você não tem mais homens ou mais mulheres com o celular na mão. Talvez exista uma estatística ali mínima de diferença, mas é um produto extremamente democrático em relação a gênero, né? Eu não falo, é claro, sobre classe social, porque eu também entendo que tem muita gente que não tem dinheiro para ter um celular, mas estou falando sobre democratização de gênero. Então, quando você tem ali um aparelho na mão que tanto mulheres quanto homens podem ter, e você vê mulheres jogando aquilo mais do que homens, você entende que não é que a mulher não gosta de jogos, é que ela não tinha o aparelho que deixava ela jogar. Agora que ela tem, ela joga. Sabe, o que eu falo bastante sobre isso, às vezes eu fico até bravo com a molecada quando eu vejo o tipo de hate com mulher, é que assim, cara, a gente quer fazer o nosso negócio crescer. A gente quer fazer o nosso universo grande. A gente quer pessoas consumindo. Pô, imagina essas meninas que gastam uma grana com batom e sapato. Se elas comprassem os jogos e os itens dos nossos jogos, os jogos iam ficar gigantes. Vamos trazer elas pros nossos lados. Não vamos atacar as meninas. Eu fico maluco, cara. Mas que bom que isso tá mudando. I'm gonna take what's mine, I paid my dues. Gonna fuel this fire, so light that fuse. The beat in my soul just keeps getting louder. Give me some of that.